Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Pregando aos Espíritos na Prisão. O texto base para o nosso estudo de hoje, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 20, que diz assim, aliás, a partir do verso 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Aquela água que simboliza o batismo, que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas pessoas olham para esse texto e vão mencionar que quando Cristo Jesus morreu, ele desceu até o Hades, até o inferno, e pregou para os espíritos em prisão, que estavam sendo atormentados ali no fogo eterno. Espíritos esses que representavam os antediluvianos, que não tinham tido a oportunidade de ouvir a pregação do Noé ou que não tinham aceitado a pregação do Noé. E então o Senhor Jesus os teria libertado daquele estado de escravidão ou de tormento no qual eles estavam e eles foram liberados para o paraíso. Não existe margem no texto para podermos entender isso. A tradução que eu usei, que é a Nova Versão Transformadora da Bíblia, ela já traz o texto de uma maneira mais compreensível. Ela vai mencionar que Cristo Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. Ele morreu e foi ressuscitado pelo Espírito. O Espírito Santo é que operou no Cristo Jesus humano, tanto no processo da encarnação, porque quando Maria esteve grávida ou se viu grávida, mesmo sendo uma pessoa que nunca tinha tido uma relação sexual com um outro homem, sendo virgem, o texto bíblico vai dizer que foi o Espírito de Deus quem fez com que ela concebesse. Foi o Espírito Santo quem dirigiu o Cristo Jesus humano. Lembre-se que lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo menciona que Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. A divindade estava em Cristo, mas não se manifestou. Cristo Jesus precisava vencer como o segundo Adão. Ele não podia ter nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão. Ele precisava vencer como um representante da família humana. Então veja, quando Cristo Jesus é batizado no Jordão, Lucas principalmente vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre ele e então, movido pelo Espírito, foi para o deserto, aonde foi tentado pelo diabo, e saindo do deserto foi cheio do Espírito para a região de Cafarnaum, aonde entrou numa sinagoga. Aliás, antes de Cafarnaum, ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e levantando-se para poder pregar, ele falou cheio do Espírito de Deus, e a partir daí o Espírito de Deus dirigia Cristo Jesus. E vemos nesse contexto, o que Pedro está dizendo é que o mesmo Espírito Santo que fez com que Maria concebesse de Jesus, o mesmo Espírito Santo que fez com que Jesus realizasse grandes obras miraculosas enquanto desenvolveu o seu trabalho aqui, foi o Espírito que o ressuscitou dos mortos. E agora, repare que Pedro está migrando da figura de Cristo Jesus que sofreu e morreu para o Espírito que agiu em Cristo Jesus. Ele vai dizer, é o mesmo Espírito que pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutra época, e ele vai voltar, em que época que esses espíritos em prisão, eles ouviram a mensagem? Quando Noé construía a sua arca, no qual o Senhor Deus esperou que essas pessoas tivessem a oportunidade de compreender a mensagem que estava sendo pregada através de Noé. A pregação, ela foi efetuada na época de Noé. O que o texto bíblico está dizendo para a gente aqui? Está dizendo especificamente que esse Espírito Santo tem trabalhado na humanidade desde sempre. Esse mesmo Espírito que agiu através de Cristo Jesus e que
quer agir na vida de todas as pessoas, ele agiu lá atrás, na época do dilúvio, ou anterior ao dilúvio, dando oportunidade às pessoas. Nós vimos, inclusive, na lição da semana passada, que não existe margem para podermos compreender que uma pessoa tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados ou fazer uma escolha diferente depois da morte. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não existe a opção de podermos mudar o nosso quadro depois que a morte chega. No momento em que a morte chega, então o nosso destino eterno está selado. Agora, uma segunda oportunidade ser dada para essas pessoas que não tiveram, ou que algumas pessoas vão dizer que eles não tiveram oportunidade de ouvir a pregação do Noé. Mas dar uma oportunidade para essa geração exclusivamente, por que a mesma oportunidade não foi dada para outras pessoas que também não tiveram oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho? E eu poderia dar para você aqui outros exemplos disso. Pense, por exemplo, nas pessoas que viviam nas Américas. Durante tantos anos, os indígenas que aqui foram colocados e que não tinham conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E que, à semelhança dos antediluvianos, viviam também em promiscuidade, viviam longe daquilo que era o conhecimento da palavra de Deus. Se Cristo Jesus pregou aos antediluvianos, enquanto eles já estavam sendo atormentados pelo fogo eterno, por que essa mesma oportunidade não foi concedida para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Você percebe que não existe aqui nenhum elemento que possa, de alguma maneira, mostrar a forma maravilhosa, graciosa e justa com a qual o Senhor Deus lida com o ser humano. O que o texto bíblico vai dizer é que o Senhor Deus não leva em consideração os tempos da ignorância das pessoas. Cada um será julgado de acordo com o conhecimento que teve e com as decisões que tomou baseado no conhecimento que teve. Agora, dar ou dizer que o Senhor Deus deu uma outra oportunidade a essa geração antediluviana seria um contrassenso com aquilo que a própria Bíblia prega. Por isso, quando olhamos para a própria estrutura que Pedro usou no original, na língua original em grego, nós percebemos que a pregação ou a oportunidade, o Espírito de Deus trabalhando com esse... E por que espíritos em prisão? Porque o pecado aprisiona as pessoas. A Bíblia vai trabalhar a ideia de que o indivíduo, quando se entrega ao pecado, ele é prisioneiro do pecado. Por isso, o termo espíritos, que é aqui pneuma no original em grego, ela é utilizada, esse mesmo termo, para falar sobre pessoas. A tradução desse texto poderia ser simplesmente para pregar as pessoas em prisão, ou as pessoas aprisionadas, na época do Noé. É o mesmo Espírito, o que o texto está tentando dizer é que o mesmo Espírito pregou em todas as gerações, desde a época de Noé até os dias em que Pedro escreveu e que continuará trabalhando até Jesus Cristo voltar. O texto, portanto, não está ensinando que Cristo Jesus desceu até o inferno para dar uma oportunidade a outras pessoas. Que mensagem maravilhosa é essa que o texto traz para a gente. Sabemos que o Espírito de Deus nunca desiste das pessoas. Eu gostaria nesse momento de orar agradecendo a Deus pelo trabalho, pela ação do Espírito Santo do Senhor. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela entendemos que o Senhor nos dá oportunidades de podermos escolher e que teu Espírito trabalha com todas as pessoas em todas as épocas. Os antediluvianos fizeram escolhas baseado nas oportunidades que tiveram. Ajuda-nos a fazermos escolhas melhores do que as deles. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?